Em 1º de julho de 2025, os telescópios do sistema Atlas detectaram algo que imediatamente chamou a atenção dos astrônomos do mundo todo. Um ponto de luz cruzava o céu com uma trajetória que não fazia sentido para nenhum corpo do sistema solar, e sua órbita era hiperbólica, ou seja, o objeto não estava preso ao Sol. Ele vinha de fora, de outro sistema estelar. Pode ter vindo de uma região antiga da Via Láctea, e estimativas sugerem que possa ser mais velho que o nosso sistema solar. Em 1º de julho de 2025, foi descoberto o 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já detectado, depois do Oumuamua em 2017 e o do Borisov em 2019. Mas para entender melhor o que é um objeto interestelar, vamos dar o exemplo do cometa mais famoso do mundo, o cometa Halley. O cometa Halley é um dos cometas mais estudados e observados da história. Ele foi descoberto oficialmente por Edmund Halley em 1705. Quando o astrônomo britânico percebeu que aparições anteriores em 1531, 1607 e 1682 eram na verdade o mesmo cometa. A partir disso, ele previu que o cometa retornaria em 1758, e ele estava certo. Desde então, o Halley se tornou símbolo da astronomia moderna, pois foi o primeiro corpo celeste identificado como periódico. O Halley tem uma órbita elíptica, altamente alongado, e completa uma volta ao redor do Sol a cada 75 a 76 anos. Isso significa que, em média, a cada 2 ou 3 gerações, ele volta a brilhar nos céus da Terra. A última passagem aconteceu em 1986, e a próxima será por volta de 2061, quando poderá ser visto novamente a olho nu. O cometa Halley é um cometa do nosso sistema solar, ou seja, ele orbita o Sol. Já o 3I Atlas é de fora do nosso sistema solar. E é esse um dos motivos que tanto intriga a comunidade científica e os teóricos da conspiração. Mas o que faz o 3I Atlas ser tão comentado e por que muitos creem que se trata de uma nave alienígena? Muitos acreditam ser uma nave-mãe, pois seu comprimento é de cerca de 3 km. O 3I Atlas, mesmo sendo aparentemente um cometa, ele exibe características únicas, algumas das quais ainda não são totalmente explicadas pela ciência. Observações com o James Webb revelaram que sua coma, a nuvem de gás e poeira ao redor, é dominada por CO2. É muito mais do que a média dos cometas do nosso sistema. Também foi detectado emissão de água a grandes distâncias do Sol, o que é incomum para cometas que normalmente só acordam mais perto do Sol. Sua curva de brilho e sua cor mudou com o tempo. Por exemplo, a cor do objeto passou de vermelho para quase solar, conforme se aproximava. Havia evidências de uma anticauda, isto é, que parece apontar em direção ao Sol, em observações feitas em julho e agosto de 2025. É um fenômeno óptico, em que parece que o cometa tem uma cauda voltada em direção ao Sol, ou seja, é o oposto do que esperávamos, já que normalmente as caudas cometárias apontam para longe do Sol, empurradas pela pressão da radiação solar e pelo vento solar. Posteriormente, em setembro de 2025, parece ter evoluído para uma cauda mais normal, apontando para longe do Sol, conforme a geometria de observação mudou. Embora observada a mudança de anticauda para cauda normal, ainda está sendo estudada. A morfologia é incomum para o objeto interestelar detectado até hoje. Alguns pesquisadores, como Javier Loeb, levantaram hipóteses menos convencionais, se tratando de alguma tecnologia alienígena, mas essas ainda não são aceitas amplamente na comunidade científica. O 3I Atlas foi descoberto pelo sistema Atlas, no Havaí, que é um sistema que foi criado para identificar objetos que possam se aproximar perigosamente da Terra. Por isso, o nome Atlas e 3I,
por seu terceiro objeto interestelar a adentrar no nosso sistema solar, após o Oumuamua e o Borisov. Rapidamente, os cálculos de sua trajetória mostraram algo extraordinário. A excentricidade da órbita era maior que 1, o que significa que ele veio de fora do sistema solar e está apenas passando por aqui. Em poucas horas, observatórios ao redor do mundo começaram a rastreá-lo, entre eles o Ganymede e o Lowell. O 13 Atlas se tornou oficialmente o terceiro visitante interestelar conhecido pela humanidade. As primeiras imagens mostraram uma coma brilhante e ativa, uma nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo, típica de cometas. Mas havia detalhes que não se encaixavam perfeitamente. Estudos de espectroscopia indicaram a presença de jatos de gás mais intensos que o esperado, e possíveis traços de níquel metálico em vapor, algo extremamente raro para um cometa. A velocidade calculada, cerca de 60 km por segundo, e o brilho incomum levantaram hipóteses de que ele poderia ser um tipo de cometa interestelar muito diferente dos nossos. Diferente do Oumuamua, que parecia um objeto rochoso e sem cauda, e do Borisov, que era um cometa clássico, o 13 Atlas parece combinar a característica dos dois, com estrutura ativa, mas comportamento variável. De acordo com os orbitais mais recentes, o 13 Atlas se aproximou do periélio, seu ponto mais próximo do Sol, entre os dias de 29 e 30 de outubro de 2025. Nessa fase, ele estará a cerca de 0,8 unidades astronômicas. Durante a aproximação, o brilho do objeto aumentou e depois caiu rapidamente. Mas sua nuvem de poeira deve ser afastada, e assim, depois que ele passar pelo Sol, talvez vamos conseguir ver melhor do que se trata. Infelizmente, no período exato do periélio, ele ficará muito próximo visualmente do Sol, dificultando ser observado. Mais telescópios solares como o Soyuz e o Stereo estarão prontos para tentar capturar imagens e dados de sua passagem. Em 19 de dezembro vai ser o dia que ele vai passar o mais próximo da Terra, cerca de 270 milhões de quilômetros, não representando nenhum risco para o planeta. A não ser que alguma força, seja gravitacional ou mecânica, mude sua rota para a Terra. Caso se isso acontecesse, seria comprovado que não se trata de um cometa, mas sim de uma tecnologia muito avançada. Mas mesmo ele passando a cerca de 270 milhões de quilômetros de distância da Terra, as câmeras espaciais poderão registrar o momento em que sua nuvem de poeira se expande violentamente, impulsionada pelo calor extremo do Sol. E talvez assim a gente consiga ver o que tem debaixo de toda a poeira, se é um cometa ou uma nave alienígena. Os astrônomos esperam que nessa passagem o 13 Atlas libere toneladas de material por segundo, formando uma cauda impressionante, embora distante demais para representar qualquer risco. Depois do periélio, ele começará a se afastar diminuindo o brilho e deixando para trás um rastro de poeira e gelo, vestígios de um visitante que veio de outro sistema estelar. Depois disso, o 13 Atlas desaparecerá e provavelmente nunca mais será visto. Pelo menos é isso que os cientistas esperam. Desde o Oumuamua, qualquer objeto interestelar desperta especulações sobre possíveis origens artificiais, e com 13 Atlas não foi diferente. Alguns pesquisadores ligados ao projeto Galileu, liderado por Javier Loeb, de Harvard, mostraram interesse em estudar o caso. Loeb afirma que, embora a explicação natural seja a mais provável, não se deve descartar hipóteses artificiais quando os dados mostram um comportamento fora do padrão. No caso do 13 Atlas, há padrões incomuns de ejeção de gás e brilho, que pode ser explicada por fragmentação interna ou pela presença de diferentes tipos de gelo. Outro fato que chamou a atenção foi a variação em sua velocidade ao longo do tempo, que foi rapidamente explicada pelos cientistas. O que fez o cometa acelerar foi a aproximação com o Sol. Ainda assim, a coincidência de termos 3 visitantes interestelar em menos de uma década reacende a ideia de que o espaço pode estar repleto de fragmentos de civilizações extintas ou até sondas perdidas. A ciência, porém, mantém os pés no chão.
Até o momento, não há evidência de origem tecnológica, apenas fenômenos naturais complexos e fascinantes. Durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2025, astrônomos têm monitorado 3I Atlas diariamente. Os dados mais recentes mostram que o objeto aumentou em brilho de forma irregular, com picos que indicam jatos de sublimação ativos. Ele saiu de uma coloração avermelhada para um azul, que indicava uma poeira avermelhada. E o que quer dizer isso? É que antes o 3I Atlas estava ejetando poeira, e a poeira estava deixando ele avermelhado. Chegou perto do Sol, o gelo começou a sublimar, o que é passado do estado sólido diretamente para o estado gasoso, e neste momento a sublimação deixou o cometa mais azul. Relatos de telescópios como o Pan e o Gemini confirmam que o núcleo pode estar se fragmentando, o que explicaria as mudanças repentinas na luminosidade. Há também registro de atividade incomum de liberação de gases metálicos, algo que está sendo comparado com os resultados do Borisov. Mesmo assim, todos os sinais indicam que o 3I Atlas é um cometa natural, embora interestelar. Um raro exemplo de como a matéria orgânica e os elementos podem viajar entre as estrelas, talvez levando consigo as sementes químicas da vida. No dia 29 de outubro, astrônomos divulgaram uma nova imagem do 3I Atlas. E nessa imagem, junto com um gráfico, eles afirmam que o 3I Atlas é na verdade um cometa. Isso porque, de acordo com esse gráfico, ele está se comportando exatamente como um cometa, como eles previram. Mas as teorias da conspiração não param. Mesmo com os astrônomos afirmando que ele é um cometa, uns dizem que é uma nave disfarçada de cometa, e por isso está agindo como cometa, porque está disfarçado. Outros teóricos dizem que os dados divulgados são falsos. O 3I Atlas vai estar no nosso sistema solar até março. E até lá vamos ter muitas novidades ainda. Ele vem de outro sistema estelar, de outro Sol, digamos assim. Talvez de outro tempo, quem sabe. Cada vez que um objeto como esse cruza o sistema solar, temos a oportunidade única de estudar o material que não se formou aqui, mas que existe em outros mundos. Talvez ele não seja uma nave alienígena, mas é sem dúvida uma mensagem das estrelas, um lembrete que o universo é vasto, dinâmico e cheio de surpresas. O 3I Atlas logo partirá novamente, desaparecendo na escuridão, mas ele deixará para trás dados, mistérios e principalmente a certeza de que nunca estamos realmente sozinhos no cosmos. Vale pensar também sobre as nossas tecnologias. Por exemplo, o 3I Atlas foi descoberto em 1º de julho desse ano, e em dezembro desse mesmo ano vai ser a maior aproximação dele com a Terra. E se ele estivesse vindo em direção à Terra? Teríamos só 5 meses para se preparar? Será que esse tipo de informação seria divulgado a todo mundo? Bom, isso só mostra como estamos vulneráveis no universo, e que toda a raça humana poderia desaparecer em um piscar de olhos. Mas pode ficar tranquilo, que dessa vez nada vai acontecer. Pelo menos é o que a gente espera. Ultimamente, vários canais de redes sociais estão apelando com informações fakes para ganhar visualizações. Todo dia tem algum vídeo sensacionalista sobre o 3I Atlas, que induz as pessoas a acreditarem que se trata de fato de uma nave alienígena. Mas a princípio seu comportamento é natural, de um cometa, só que de outra estrela, pelo menos é o que parece. E na sua opinião, o 3I Atlas é um cometa ou a NASA está encobrindo os fatos para não criar um pânico mundial? Deixe a sua opinião aí nos comentários, ela é muito importante pra gente. Mas se você gosta de ficar bem informado e sem fake news, se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Até a próxima do Estranho Mundo.